Mas se tratar isso com a seriedade que merece, a própria juíza do caso, a Elizabeth, sabendo da gravidade do que está acontecendo no ML do Rio de Janeiro, ela mesma, de ofício, vai pedir a suspensão desse júri para se analisar todo esse conteúdo, para que posteriormente possamos vir fazer, com certeza, um plenário com muito mais eficiência de acordo com o que foi encontrado. Agora, com relação a rolar a Mônica, o tempo hábil para se fazer isso já se precluiu, né? Mas a Elizabeth, que é a juíza do caso, ela pode, sabendo dessa reportagem, se isso for publicado, ela pode sim chamar como testemunha do juízo. Mesmo com o modus operandi dela ao longo do processo, acha que haja essa possibilidade desse arrolamento dessa testemunha por parte da meritíssima? Olha, não é o padrão, obviamente que não é o padrão, né? Mas nós estamos numa situação excepcional. Nós estamos diante da possibilidade de fazer um julgamento em que a defesa não teve acesso a todos os dados. Nós estamos diante da possibilidade de pessoas serem julgadas por um crime tão grave, mesmo sem ter cometido esse crime. Então, são situações excepcionais que merecem um cuidado. Vejam o que nós estamos dizendo. Nós estamos apenas falando que eles merecem um julgamento justo, imparcial, e para isso deve-se respeitar as regras do jogo. Não é porque o caso é midiático, não é porque a opinião pública é contrária, ou porque está se fazendo manifestação, 380 outdoors pela cidade pedindo justiça, que a justiça vai passar por cima do procedimento que deve ser para todos, passar por cima do direito de cada um de nós. Então, nós pedimos para que o judiciário seja sensível a essa questão e julgue como se fosse um caso qualquer, no sentido de dar a este caso, garantir efetivamente que sejam respeitados todos os procedimentos. E numa possível condenação, todos esses dados aí podem ser utilizados para que haja um pedido de anulação de uma futura sentença que possa ser prejudicial ao bom senso e à justiça? Esse conteúdo, ele é conteúdo de nulidade absoluta. E toda nulidade absoluta, ela pode ser arguida a qualquer momento, inclusive em uma revisão criminal. Então, se deixar isso rolar, fazer um júri a toque de caixa, apenas para dar uma satisfação à sociedade, sem a devida apuração, pode ser que será um júri que futuramente não terá nenhum fundamento, porque terá que se fazer um outro. E quem sabe, depois de apurado, os réus serão outros. Precisa de ser apurado. Só um momentinho, senhores. Eu aproveitei o ensejo aqui dessa reunião, porque eu sou uma pessoa anônima, eu não tenho voz. Eu trabalhei com o Leniel Borella, fui chefe, eu seria o chefe de gabinete dele durante as eleições. A tratativa seria que eu trabalhasse de graça para ele e no final de tudo entrasse. Com 3 meses trabalhando com o seu Leniel Borella, eu descobri que ele é um sociopata narcisista. Eu tenho provas que eu vou mostrar para vocês, um vídeo. Esse vídeo atribuído com áudio dele para simular um atentado, para colocar a culpa no Jairinho, no doutor Jairo. Jairo. Joguei na rede social. Ele entrou com uma ação para que eu suspendesse, como não fui eu que fiz o vídeo, e foi o filme que trabalhava comigo, que eu botei para trabalhar com a gente, ele obrigou, na área 42DP, essa pessoa ir lá e dizer que eu roubei o vídeo. Só que a delegada está julgando o caso, então, não sei se os senhores vão poder escutar, mas aqui eu acho que eu vou ter voz que a rede social não está me permitindo. Ele aqui, só um minuto, ele faz um vídeo atacando o Coronel Jairo, o doutor Gilberto, e aí ele ficou com raiva porque a gente não soltou esse vídeo. Aqui ele vai colocar uns áudios, ele atribuindo, culpando a gente, porque ele queria colocar um suposto atentado no Complexo da Maré. Eu falei para ele não fazer isso. Depois ele queria botar em Mangaratiba, porque ele estava andando com o carro blindado.
E em seguida, isso foi na época da campanha. Aqui está. Só com o microfone. Aqui é a foto do menino trabalhando com o primeiro dele que distorceu a voz. Acho melhor você passar depois para o Passa para eles, que aí eles passam. A gente precisa finalizar aqui, porque nós também temos que cumprir uns horários aqui. Aí fica rapidamente, só coisa rapidinho. Aí guarda ele agora. Aí ele fala: eu vou te blindar. Se ele queria criar um atentado, um carro blindado desse, se alguém passasse e metralhasse o carro para atribuir a culpa ao coronel Jair Aljair. Esse aí é o pai santo que vocês tanto defendem. Ele arquitetou tudo. Até eu fui um cara que eu fazia as palestras para ele pregar nas igrejas. Eu sou pastor. Com 3 meses eu descobri que tudo foi arquitetado para poder incriminar o rapaz, botar na cena do crime. Só que já estava dentro, já tinha promessas a ser realizadas. E aí, esse é o senhor Daniel Borel. Graças a gente, eu e o rapaz convencemos a ele a não cometer essa atrocidade. Ele andava com o carro blindado, uma pessoa ia passar, ia metralhar o carro, e depois iria para a rede de televisão se vitimizar e colocar a polícia em cima de 70 e poucos anos de idade. Qual o seu nome? Marcos Silva de Lima. O caso está correndo agora do Arnepio, o delegado da ciência dos autos, o Vinícius já está lá, já foi ouvido, já deu ciência dos autos, já pode aqui ele distorceu com medo do senhor Daniel Borel, mas a princípio ele é um narcisista, mentiroso quanto mais, que usa a imagem do filho para se beneficiar financeiramente. Tanto que esse julgamento agora, que de eleição para ele, e ele sempre disse que a juíza ia fechar com ele, que o julgamento seria do eleitoral para ele vir como deputado federal. E tudo está correndo para o plano como ele já está premeditado. Então, já ano passado ele já falava: olha, estou ciente de que isso vai acontecer justamente porque o julgamento vai acontecer justamente no período eleitoral. Então, os senhores estão pretendendo que, por detrás disso tudo aí, está esse acumulado aí para incriminar pessoas que, com certeza, são inocentes. Obrigado, desculpa aos doutores aí, tá, pela intromissão, mas já que a gente não tem voz na rede social, como ele fala, você só tem 5.000 pessoas, eu tenho quase 1 milhão, a gente aproveitou esse ensejo aí, tá bom? Perdoe o pessoal aí pelo ocorrido. Mais alguma pergunta? Queria saber do julgamento que está marcado para começar em 23, qual vai ser
posicionamento da defesa do Jairinho para alegar a inocência dele? O posicionamento, ele continua sendo o mesmo quanto vocês a estão dinâmica quebrando, da velho. chegada do garoto Você tá filmando pra naquele televisão hospital. também, pô. O garoto chegou passando mal, chegou vivo. Chegou vivo por conta de fotografias que nós temos no processo e que vieram através de imagens do elevador do Majestic, que era o condomínio onde o Jairinho residia com a Monique. Primeira coisa que causa espanto é o seguinte: se o delegado tinha tanto interesse em procurar a verdade, e a verdade ela só tem uma face, ela não tem outra, por que ele não determinou busca e apreensão? Porque ele não pediu à autoridade judicial, ou ele, autoridade policial, determinou a busca e apreensão? O Jairinho padece no cárcere há praticamente 5 anos, e a Monique, por conta de uma leniência que eu não quero adjetivar, da autoridade policial. Porque não se pede, suplica, roga para que determinada instituição forneça, olha, eu vou solicitar ao Barrador, eu vou pedir encarecidamente ao Instituto Médico Legal que remeta para essa autoridade policial os DVRs, as câmeras de monitoramento interno e externo. Não se faz isso, não. A autoridade, ela determina a busca e apreensão. O que a gente vê aqui não é isso, não. Se o delegado fosse delegado com D maiúsculo, ele teria determinado a busca e apreensão. Eu não vi isso. Pode ser que o promotor tenha visto, que os meus pares tenham visto. Ele solicitou como, e o que o raio-x mostra, o pneumotórax, a questão da intubação, a mesma coisa que a gente viu no Covid, a sistolia. Tinha gente que morria de Covid em casa, mas não acorria até o hospital com medo de ser entubado. E o menino foi entubado. Entubaram cadáver, pasmem. Fizeram mais de 12 mil massagens cardíacas no garoto para chegar agora e falar, não, chegou morto. Essas imagens, se elas viessem no primeiro momento para o processo, esse imbróglio não estaria posto aqui. Esses 2 inocentes não estariam presos. E a sociedade quer saber por que o garoto chegou lá. É provável que ele tenha caído da cama? É provável. É provável que ele tenha se machucado durante o final de semana com o pai, seja no parquinho. E o Celebrite mostra alguns áudios da mãe do Leniel falando de lesões no menino. Há questões do vômito. Ninguém chega vomitando, porque está... A narrativa que se criou o garoto ficava tão ansioso, tão nervoso por ter de voltar para aquele lugar de tortura, porque é a narrativa que se coloca, que ele chegava a vomitar. Isso é um absurdo, mas é a narrativa que se criou. E nós temos, o Celebrate mostra que há indícios de que esse garoto tenha machucado durante o período que esteve com o pai. E tem outra, o cadáver, o perito não viu, só viu posteriormente, sem o corpo, sem anotações pessoais, sem fotografias, mas depois que ele conversou com a Gabriela, mas a Gabriela é nossa, eu vou ajudá-los, só que deixa no off, porque ninguém pode ficar sabendo, não aqui no Rio de Janeiro, mas eu vou ajudá-los. E ele mudou o laudo porque, segundo ele mudou porque ele conversou com a Gabriela. Pois bem, o que mostra é que o pneumotórax, que está patenteado em um dos vários raios-x que foram feitos, vários, só veio um. O Barrador só trouxe um.
Ele escamoteou o raio-x, ele escamoteou as câmeras e várias informações, mas está lá o pneumotórax, ou seja, o pulmão do garotinho colapsado, não estava expandido, colapsado, encostado, e um pneumotórax bilateral hipertensivo. Pois bem, só que a causa morte colocada pelo legista é laceração hepática. Ele, durante todo o tempo que ele dissecou o cadáver do garoto e se debruçou, ele não fez nenhuma análise, e há análises próprias para esse tipo de situação, que é pegar o fígado, fracionar o fígado e verificar se ali há lesões, quais espécies de lesões e inflamação. Isso não foi feito. Por que eu digo isso? Porque se ele fizesse, e a boa autópsia recomenda isso, ele teria chegado à conclusão de que a lesão, se é que houve laceração hepática, que essa lesão ela teria sido produzida em momento bem anteacto à chegada do garoto no Majestic. Porque o que nos mostra, e nós já conversamos com vários médicos, legistas, vários profissionais da medicina, e todos de forma categórica, de forma uníssona. Isso são lesões que ocorrem 42, 36, 24 horas antes. Então, se realmente, se deveras, o garoto faleceu de laceração hepática, por ação contundente, muito bem, de 2 centímetros, laceração hepática grau 2, isso teria ocorrido, e é provável que isso teria ocorrido durante o período que ele estava com o pai. Agora, a defesa aqui está falando que o Leniel matou o próprio filho? Absolutamente. Absolutamente. É uma freada mais forte no carro, o menino está sem cinto de segurança, ou ele caiu da bicicleta, ou ele caiu do pula-pula, ou ele caiu do brinquedão, porque falam muito nesse tal de brinquedão no shopping. A própria avó, um dia depois, manda 2 áudios para o Leniel, e ela diz que provavelmente ele tomou uma bolada, ele caiu no parquinho, e isso também está no Celebrite. A avó falando o que aconteceu com a criança. Supostamente, ainda diz, é algo interno, é algo que acontece depois. E a própria médica do Barradó, ela traça e ela verifica sinal de Curley. Um sinal que só é possível acontecer 24 horas no mínimo da hora do fato, da hora do ocorrido. Então, se o perito traz realmente que é uma laceração hepática grau 2, isso não pode ter acontecido de forma alguma 2, 3 ou 4 horas antes da morte da criança. A defesa não passa, a defesa não nega que a criança chegou passando mal. Ninguém pega a criança e fala, vamos ali no Barradó para a gente acabar com a nossa vida, tá, Monique? Ninguém faz isso. Então, eles levaram a criança lá porque a criança estava passando mal. O que se visualizou é que o Jairinho, ele fez uma respiração boca a boca na criança no elevador. Aquilo que foi colocado aqui com propriedade anteriormente, o delegado ele escamoteou essa prova, porque ele falou, poxa, o Jairinho, que é médico formado, não ajudou a criança, se a criança estava em PCR, se ela estava em parada cardiorrespiratória, um médico está ali do lado da mãe, a mãe com a criança no colo, desesperada, e ele não faz nada. Ele pegou essa filmagem, segurou, porque segundo ele, isso não era interessante. Não é interessante porque não era ele que estava preso. O meu constituinte continua preso lá no complexo Jericinó. E o que se vislumbra é que ele prestou socorro à criança. A própria mãe Monique, ela fala, o Jairinho foi dirigindo, eu fui segurando meu filho e fui ali tentando, inclusive, massageá-lo.